literários, pesquisa, em que as crianças pesquisam, socializam na roda pesquisa, leem a sua pesquisa e assim um vai aprendendo com o outro, na socialização do conhecimento, em que não só o professor é o detentor do conhecimento e também não é aquele que transmite o conhecimento, mas o conhecimento ele é construído. Não é que o professor não tenha que estudar e saber para poder passar o conhecimento para as crianças. É claro que tem que estudar. Por exemplo, essa turma foi sobre um projeto dos dinossauros, que eu também fiz na educação infantil. Então, com essa turma da educação infantil, eu pesquisei junto com eles sobre os dinossauros e aprendi muito. Eles me ensinaram, né? E eu também aprendi com eles, também fui a fundo e fui pesquisando junto com eles, também trazia novidades, eles traziam novidades e assim nós fomos aprendendo. Bom, só que eu vou mostrar esse processo dessa turma com esse projeto dos dinossauros que a gente fez. Também teve um projeto sobre as brincadeiras africanas, que são da influência da cultura africana, tá? E também sobre cantigas de roda. Foi esse projeto. É que é tanta turma, gente. São 21 anos de experiência. E já peguei várias turmas de primeiro e segundo ano. E também educação infantil. Mas essa turma, o projeto principal foi sobre os dinossauros. E também sobre a identidade, sobre os dinossauros e sobre as brincadeiras africanas também, se eu não me engano. Bom, eles também gostavam muito de criar histórias, então algumas partes das histórias eu coloquei aqui e cada um produziu seu livro de história, sendo os autores. Produziram, quer dizer, eles não só criaram, mas escreveram. Não fui eu que escrevi, tá? Então eu quero mostrar para vocês como foi produtivo esse processo deles. Depois eu falo como é que foi, né, as atividades. Então eu estou fazendo uma playlist dessas turmas todas de primeiro ano, de todas não, né, de algumas de primeiro ano, para mostrar como é satisfatório o processo, não só de uma, mas de todas as turmas que eu peguei, tá? Bom, essa turma, só aqui explicando para vocês essa tabela. Então, no início do ano eu faço uma avaliação no mês de fevereiro. O ideal é você fazer as avaliações do processo do sistema de escrita alfabético e ortográfico bimestralmente, mas às vezes não é possível. Aí eu fiz aqui em fevereiro, aí fevereiro, março, abril, maio, junho e julho e agosto, setembro, outubro a turma já estava, a partir de julho já estava alfabético, a maioria da turma. Então aí aqui eu faço um resumo para ir acompanhando, né? Em fevereiro teve 15 pré-silábicos, em 3 silábicos sem valor sonoro, 4 silábicos com valor sonoro, 1 silábico alfabético e 1 alfabético. Então vocês podem perceber que todas as minhas turmas, a maioria inicia no nível pré-silábico e silábico. Só que essa turma aqui, a maioria era pré-silábico mesmo. Tinham 3 silábicos sem valor sonoro e 4 silábicos com valor sonoro. Tá? Então, a maioria era pré-silábico. E aqui, ó, em abril, a maioria era silábico alfabético. Já estava silábico alfabético. E tinham 7 alfabéticos.
5 silábicos com valor sonoro, 0 silábico sem valor sonoro e 0 pré-silábico. Vocês podem ver como é que é rápido, né? O processo. Depois eu vou mostrar como acontece isso, tá bom? Não é nenhum, né, fórmula mágica, que eu também não dou fórmula mágica para ninguém, eu estou apenas compartilhando a minha prática, tá? E aqui, em maio, não tinha nenhum pré-silábico, nenhum silábico sem valor sonoro, um silábico com valor sonoro, 10 silábicos alfabéticos e 17 alfabéticos. Em junho, 0 pré-silábico, 0 silábico sem valor sonoro, 1 silábico com valor sonoro, 2 silábicos alfabéticos e 22 alfabéticos. Aí em julho, a turma terminou assim, foi até o final do ano. 0 pré-silábicos, 0 silábicos sem valor sonoro, 0 silábicos com valor sonoro, 3 silábicos alfabéticos e 23 alfabéticos. Quanto à leitura, 4 saíram não lendo, 4 saíram lendo decodificando ou silabando e 18 lendo com fluência, compreensão e interpretação de texto. Essa foi a única turma que eu não segui para o segundo ano, que eu sempre sigo, tá? Enfim. Depois também veio a pandemia, eu peguei uma outra turma que eu ia começar a turma de primeiro ano, aí no dia 16 ou 13 de março parou tudo, né? Então essa foi a minha última turma nessa escola, tá? Aí depois eu também, depois da pandemia, eu mudei de escola. Mas assim, tem muitas boas lembranças. E com essas crianças. E era muito satisfatório. Então, eu vou mostrar aqui só algumas atividades, tá? Para vocês verem como as crianças, elas progridem, né, rápido nesse processo, dessa forma em que eles são ativos na construção do conhecimento, na perspectiva discursiva, em que há uma interação, que eles são autores e eles participam ativamente do processo de alfabetização deles. Então, não vou mostrar todas as crianças porque vai demorar muito, né? Vou mostrar algumas para mostrar que realmente acontece. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui tá fora do lugar. O Luiz Felipe. Deixa eu ver aqui. Aqui eu falo sobre as atividades, depois eu vou falar com vocês, tá bom? E eu também vou fazer um outro vídeo, porque eu tô refazendo os vídeos que estavam com a voz muito baixa, não tinha microfone, falando dos níveis de hipóteses de escrita, para quem não se aprofundou, tá fazendo pedagogia, ou não se aprofundou sobre esse conhecimento, sobre a psicogênese da língua escrita. Eu também depois vou falando sobre outros autores também, tá bom? Aí vocês já estão vendo, eu estou passando, vocês vão vendo aí. Então nessa turma tinham crianças com NES, com transtorno do espectro autista, tinham hipotonia muscular que tinha apoio, que ajudava com essas crianças, tinham faltosos, né? Tinham crianças também com dificuldade, porque também era faltosa. Sempre os faltosos, assim, eles têm mais dificuldade, né? Mas, assim, era uma turma muito boa, no geral, todas. Cada criança tem um processo, é isso que eu vou mostrar aqui também. Então, por exemplo, esse aqui, ó, o Felipe Gabriel. Então, a primeira avaliação, eu quero... Engraçado que aqui eu quis avaliar o esquema corporal. E olha onde ele se desenhou. Dentro da casa. Então, a primeira é relacionada ao projeto Identidade. Porque um dos projetos que eles têm mais interesse
é falar sobre eles mesmos, né? Os estudantes. Então, a gente começa com a identidade. E aí, eu peço para se desenhar em algum lugar que gosta. Então, ele se desenhou dentro da casa dele. Mas dá para ver que ele tem a noção do esquema corporal. Também avalia o desenvolvimento do grafismo, do desenho, da orientação espacial, né? No papel, né? Do desenho dele no papel. E aqui, se ele sabia, o meu nome é, se ele sabe escrever um nome, se ele já veio da educação infantil sabendo escrever um nome. Aí, no dia seguinte, relacionado a... Eu já mostrei em outras atividades, né? A identidade, eu pergunto o que você gosta e o que você não gosta. Aí, então, as crianças se desenham. Já falei que é o trabalho com atividades diversificadas, aí é um grupo de 6 ali, tá? E aqui ele escreveu, ele gostava muito do seriado A Casa de Papel. Aí ele escreveu aqui, Casa de Papel. E aqui ele escreveu alface. Alface. Casa de Papel. E aqui ele estava mais entre o nível pré-silábico e silábico, né? A hipótese. Aqui é incrível, assim, porque já é o dele mesmo, Já no dia 28 de fevereiro, eu não sei, foi muito rápido o processo dele. Ele já estava, assim, inacreditável. Nem eu acredito, gente. Ele já estava alfabético, tá? E aí ele escreveu cabeça, boca, mão, perna, pé. E de novo uma frase sobre o seriado A Casa de Papel. Eles estão fazendo, eles são da Casa de Papel. E aí ele foi e começou a ler com fluência, com compreensão. Aqui a gente estava trabalhando o corpo, né? Esquema corporal, sobre o corpo. E aqui também no contexto desse projeto sobre a casa. E aí a gente estava trabalhando diversos tipos de moradias. E aqui ele escreveu que a Lelê estava lendo o livro. E aqui é uma parte do livro que ele escreveu. Cada criança escreveu seu livro e foi o autor do seu livro. Então o homem botou fogo na cidade toda e ela queimou. Tem um livro inteiro, umas outras atividades. Depois eu mostro para vocês. Então, por exemplo, essa Isa aqui, Isabela, tá? Aqui ela desenhou o corpo, ela se desenhou em algum lugar. Acho que é ela com a mãe dela, que ela gosta. Escrevi um nome, já veio escrevendo o nome da educação infantil em fevereiro. E aqui o que ela gosta, ela escreveu uma frase, correr com a irmã. Então eu faço assim, a criança ela fala que ela vai escrever. E aí é no discurso dela. Então ela fala o que ela quer escrever e escreve. Desenha e escreve, sempre com desenho. Então não gosto, e que não gosto que minha irmã me perturbe. Também escreveu uma frase, né? Então ela estava ainda pré-silábica, tá? Em fevereiro, 6 de fevereiro de 2019. Em 11 de abril de 2019, ela estava já silábico alfabético, mais pro silábico. Aí, como a gente estava trabalhando o corpo, ela escreveu cabeça, K-B-A, né? Cabeça, boca, perna. E aqui, como eu não escrevi, eu não me lembro o que era, mas era sobre uma fantasia, porque estava chegando no... Aqui, essa atividade, na verdade, foi feita no carnaval, mas ela escreveu porque não deu tempo, em abril. Então, aqui é sobre a casa. Então, ela escreveu oca, os diversos tipos de moradia. Ela ainda estava silábico alfabético. Você vê que ela demorou. O outro foi super rápido, né? Já em fevereiro já estava alfabético, estava pré-silábico, foi para o alfabético. E essa demorou mais a sair do nível silábico alfabético. Isto é, ora ela estava no nível silábico, ora alfabético. Então, no outro vídeo eu vou
eu postei sobre os níveis de hipótese de escrita para quem não tem maior aprofundamento, tá? Que eu não vou ficar explicando agora, senão vai demorar muito. Então, no castelo mora a rainha. No castelo mora a rainha. Ela não estava relacionando ainda o som de algumas consoantes. Essa Giovana era muito faltosa, então isso prejudicou, sempre as faltas, tá? Prejudicam muito o processo de ensino-aprendizagem. E aí também tinham outras questões sociais que envolviam o processo dela. Então ela demorou mais, mas ela chegou no nível silábico alfabético. Esse aqui ele também iniciou, olha o desenho dele, do corpo dele e o nome, como é que ele escrevia. Ele iniciou no nível pré-silábico 1, na fase cônica. Então quando eu pedi para desenhar, eu peço primeiro para desenhar o que você gosta, o que você não gosta, ele escreveu quer dizer, ele desenhou Dragon Ball. Aí quando eu falei, agora escreve do seu jeitinho, ele falou, mas eu já escrevi. Aí tá bom. Então, na hipótese dele, o desenho já é uma escrita, né? Já é uma forma de escrita. E aqui ele desenhou o Pikachu e falou que já tinha escrito. E aí, como foi o processo dele, também foi um pouco mais lento. Tá vendo a coordenação motora fina, como a letra é grande e tremida, né? Então, aqui era a minha fantasia preferida. E ele foi que foi dia 2 de abril. Então, em abril, ele já, mesmo assim, né, com ele sendo mais lento, né, no processo de ensino-aprendizagem, ele também progrediu. Todas as crianças progridem, tá? Então, aí ele escreveu cabeça, tá vendo? Boca, estava silábico alfabético. Ora escreve alfabeticamente, ora escreve na hipótese silábica, quer dizer, uma letra, cada sílaba corresponde a uma letra. Aí aqui, ó, perna e pé. E aí ele terminou o silábico alfabético ainda não lendo. Tá, ó. Não vou passar, não vou demorar muito não, senão vai demorar muito o vídeo. Essa Luísa Pires, o desenho dela, um nome, já veio escrevendo, já tinha, né, noção de estrutura, cabeça, tronco e membros. E aqui ela estava, em fevereiro, silábica sem valor sonoro. Então eu pedi para desenhar o que gostava. Ela escreveu televisão. Televisão. Vou voltar aqui para... Televisão. Cenoura. Morango. Por que eu botei esses tracinhos? Porque ela leu até aqui. Se televisão tem 3, televisão tem 4 sílabas, aí ela botou 4 letras. Cenoura tem 3 sílabas, ela leu até a terceira letra, apesar de ter colocado mais uma. Então ela estava mais para o nível silábico, com valor sonoro. O que você não gosta? Computador. Tem 4. Computador. Tem 4 sílabas, ela colocou 4 letras, mas sem relacionar o som da letra. Então ela estava silábica sem valor sonoro. Em abril ela já estava silábico alfabética. Cabeça, boca, perna e pé. A frase, eu não sei qual é. Era alguma coisa sobre fantasia. Por isso que tem que escrever, porque depois a gente não sabe, né? E aqui, Oca, ela trocou o A pelo C, tá vendo? A ordem da letra. Castelo, aqui em maio já estava alfabética. Já estava, deixa eu ver. Não, estava silábico alfabética. Ela ainda não estava relacionando o som de algumas consoantes.
E ela ainda não estava lendo. Ó, prédio, ela estava trocando o som de algumas letras e estava também trocando a ordem na hora de escrever. Mas aí em agosto ela estava alfabética. E aqui é uma parte do livro dela, que era da Frozen. Era uma vez duas irmãs que brincavam de soltar gelo. A Luísa Martins, o desenho dela, eu não fiz no início do ano, não consegui fazer. Então aqui é uma parte da história dela que ela contou a minha história. Até me emocionei. Era uma vez uma princesa Carla que era solitária, porque a bruxa prendeu ela no castelo. Esse Luiz Kaique era muito faltoso. Olha o desenho dele, olha. Tá vendo? Também tem questões sociais também que envolvem. Então a criança não ia à escola, quase não ia, né? Entendeu? Mas mesmo assim ele também progrediu o pouco que ele foi. Então tem que ficar muito atento a essas faltas, gente. É muito sério isso. Aqui, ó, era pseudoletra, tá? Eu não consegui fazer a avaliação diagnóstica dele em fevereiro, porque ele faltava, ele não ia. Eu acho que eu fiz em março só. Então ele estava silábico em março com consciência sonora de vogais. De algumas vogais. E aqui em abril, ele estava silábico alfabético. Cabeça, boca, braço, pé. Aqui era uma frase que eu também não anotei. Qual era? Esse Luiz Felipe, ele também progrediu muito rápido no processo de alfabetização dele. Aqui ele se desenhou em algum lugar que ele gosta. Aqui o nome dele, já sabia. Em fevereiro ele estava pré-silábico. O que você gosta? Pokémon. Aí a criança lia assim, pré-silábico, passando assim rápido. Ó. Pokémon, ele leu assim, Pokémon. O que você não gosta? Bandido. E aqui não foi. Aqui é 4/4/2019 que ele escreveu. Ele estava já alfabético, então esse também progrediu muito rápido, igual o outro, né? Gente, é incrível, assim, tem criança que é muito rápido. Então, em fevereiro ele estava pré-silábico e em abril alfabético. E começou a ler. E aí em maio já começou a ler com fluência, compreensão de texto, né? Ainda não escrevi ortograficamente, né? O Homem da Neve vive no iglu. Aqui iglu é difícil, né? O GL, aí ele botou IU, mas ele estava alfabético. Prédio, até aqui eu fiz uma intervenção. É interessante a gente fazer as intervenções, não na hora, mas depois de um tempo aí, né? Mas assim, aí que a criança também vai aprendendo. E aqui eu perguntei no final do projeto dos dinossauros o que eles descobriram. Olha que interessante que ele escreveu. A era dos dinossauros se chamava, aí eu deixei com X mesmo, era mesozoica. O dedo, ele sabia tudo sobre dinossauro. O dedo do tiranossauro tinha 1 centímetro. O chifre do tricerátopo era igual ao do boi. O espinho do espinossauro era venenoso. Então nem eu sabia que o dedo do tiranossauro tinha 1 centímetro. E aqui ele mostrou o dedo para mim. Ele fez o dedo. Esse aqui tinha 1 centímetro. E aqui é o chifre do boi, que ele é feito, né, de queratina. Né? Então o chifre é feito da mesma substância, do mesmo componente químico, a queratina, do que é do chifre do boi. E o espinho do espinossauro era venenoso. Então é uma alfabetização com sentido. As crianças, elas
tem grande interesse. E aonde uma criança com textos cartilhados, aprendendo uma letra, até eu dou listas de palavras que começam com o som da mesma letra, para eles relacionarem, né, ter essa consciência fonêmica. Mas não é a questão, eles vão aprendendo ali mesmo, nessa produção de texto coletivo, tá? E nessa interação que eu vou intervindo ali na produção, falando. Maria Fernanda, ela já começou a silábica alfabética. Então, eu vou passando aqui rápido. Aqui foi uma produção espontânea dela. Sozinha, ela escreveu e me deu. Nem foi atividade minha. Então, o que sabemos sobre os dinossauros? Os dinossauros viviam no deserto e eles comiam carne também, tubarão. A Mariara também teve um processo muito rápido, tá? É engraçado que eu me lembro disso, que eu pedi para se desenhar em um lugar que gosta. Aí eu falei, cadê você? Tô dentro da barraca. Tá bom. Que eu queria saber a noção de esquema corporal, né? Mas aí tudo bem. Aí aqui, o que você gosta? Ela escreveu morango. O que você não gosta? Cenoura. O que você gosta? Cenoura. E limão. O que você não gosta? Bola, não gosta de casaco cinza. Aí foi uma frase, né? E aqui eu não me lembro. Então ela iniciou pré-silábica, tá? Em fevereiro. No dia 27 de março de 2019, ela estava silábica com valor sonoro. Aí cabeça, né? Ela botou o K e o B. Boca, O-K. Pescoço, né? Bo é o som do bo e botou o som do K. Botou o K porque eu sei qual é K. Pescoço. Perna, tem 2 sílabas, botou 2 letras. E pé, ela escreveu pé. Tá? Perna, botou o som do P e do A. Então, nessa hipótese silábica, cada sílaba na hipótese dele, ele vai escrever com uma letra. Só que ela já tinha valor sonoro de algumas consoantes e das vogais. E aqui eu botei, às vezes, confunde o som das vogais, de algumas vogais. E aqui, em maio, ela já estava alfabética e já começou a ler com fluência. Oca, castelo, prédio, até com encontro consonantal. Iglu, a pipoca vive no castelo. Não, a princesa. A princesa, né, que ela botou. Vive no castelo. E aqui é o que ela escreveu, o que ela descobriu sobre os dinossauros. Os dinossauros carnívoros comiam carnes e os dinossauros herbívoros comiam plantas. E não teve intervenção aqui, gente, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Depois, coloca aí nos comentários o que vocês queriam que eu postasse, como foi esse processo, que tipo de atividades eu fiz, tá bom? Que aí eu mostro para vocês. Tchau, tchau.